Olá. Boa noite. Boa noite, Carla. O mestre está aqui. Boa noite, Scopim. E aí, Paula, Rafael, tudo bem? Tudo Como bem? vocês estão? Tudo jóia? Mestre, Bem. tudo bem? Tudo na Aí, paz? muito legal, obrigado pelo convite aí. Nossa, Muito legal estar com vocês aí, pô. Parabéns aí pela iniciativa, muito legal as lives de vocês. Espero acrescentar alguma coisa, né, pô, nesse período muito louco da vida nossa, né? E Mas você estamos aí, estamos em casa aí. tá em isolamento também? Tô, né? Só saio com os cachorros, né? Só isso. Você tem 3 cachorros ou 2? 2. Nós estamos com 2 gatos também. Agora chegou mais um E os nossos aqui são impossíveis. Impossíveis. Nunca ficar tanto tempo com eles eles são muito loucos, entendeu? Então a gente tem que se virar nos 30, cara. E parece que eles não podem ver a gente parado, estudando, falando, ele já fica olhando minha cara. Já tem um aqui do lado olhando. Esperando. Para nós é um prazer imenso te receber, assim, a referência que a gente tem de tudo que você produziu, para nós sempre soma muito, né? A gente faz uma odontologia muito baseado no que você vem publicando, no que você nos mostra. Então, para nós é um prazer imenso te receber aqui. Claro que o ambiente que a gente tem que proporcionar a todos que estão nos assistindo é algo leve, né? O que a gente está vivendo no mundo não dá para ser essa coisa de conhecimento, tem que ser leve porque a gente está precisando de leveza, está precisando de carinho, está precisando de cuidado. E eu tenho certeza que é isso que nós vamos transferir nesse momento que nós estamos vivendo agora. Joia, perfeito. E é muito bom, assim, acompanho vocês há anos e me impressiona, assim, a evolução de vocês no ensino, entendeu? Pô, eu vi vocês desde o começo e hoje, vocês são hoje referência na educação de odontologia restauradora no Brasil e no mundo. Fico muito feliz de ter visto vocês desde o começo e ver a plataforma que vocês atingiram agora. Parabéns mesmo. Obrigado. Eu de minha parte, eu tenho algumas convicções de vida. Eu faço questão sempre, quando eu me referencio ao Scopim, eu me referencio a ele como mestre. A gente tem muitos amigos na odontologia que a gente admira, que a gente respeita pela trajetória, pela dedicação, mas eu, particularmente, não sou daqueles que idolatro. Eu não acho que a gente deve idolatrar as pessoas pela fama ou por qualquer motivo que seja. Até porque a idolatria ela transfere muita responsabilidade para a pessoa. E eu, particularmente, tenho alguns que, mais do que referenciar, eu reverencio, porque são professores na essência, não são educadores ou formadores de opinião pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou pela fama, ou tendo o fim como objetivo. Ao longo dessa trajetória, eu, particularmente como professor, apesar de eu ter a cara mais velha do que eu ser, com um corpinho de 60, mas eu sempre tive a sua maneira, a sua forma, o seu combustível de ensino como grande reverência para mim. É um profissional, é um professor que eu vou reverenciar sempre. Assim como eu tenho o professor Aníbal Alonso, eu tenho por você aqui no Brasil uma reverência especial, porque mais do que admirar e respeitar, você realmente é um exemplo para a nova geração, para a velha guarda, para a média guarda, para todo mundo. Porque você trilhou o seu caminho pavimentando com muita solidez e, sobretudo, com muita seriedade, né, Scopim? Você não tem um rabo, não tem um atalho, não tem absolutamente nada, nem ninguém que um dia, porventura, possa falar de você em qualquer momento que seja. Então, para mim, particularmente, é uma honra poder te receber aqui, a gente dentro da casa um do outro, mas eu, particularmente, te agradeço. E aproveito, antes de você falar, a gente sempre tem começado aqui pedindo para os colegas que aqui vêm falar como é que a odontologia surgiu na sua vida, de maneira rápida, como é que você chegou aí?
Cara, eu costumo dizer, a odontologia ela apareceu para mim porque todo mundo pergunta para mim, Escopinho, por que você escolheu fazer odontologia? Eu sou de Piracicaba. Na minha juventude, assim, sempre no colégio eu imaginei fazer alguma área da saúde. Sempre gostei. Até o meu terceiro colegial, né, o meu colegial, eu achei que eu fosse fazer medicina. Só que naquela época era uma confusão de plano econômico, etc. E eu percebi que meus pais, na época, não iam ter condições de pagar para eu estudar fora, mesmo que eu fizesse uma faculdade pública. Achei que fosse ser difícil para eles me sustentarem fora de Piracicaba. E daí surgiu a oportunidade de fazer odonto na Unicamp, que é a faculdade aqui em Piracicaba. Então, na verdade, essa foi uma razão primária. E outra, como aqui em Piracicaba eu tenho muitos amigos, filhos de dentistas, pessoas que estudaram comigo, então a odontologia sempre me foi uma profissão bonita, sempre pessoas de sucesso, que se davam bem. Então, na verdade, não foi nada por causa de um talento, uma iluminação, foi, na verdade, uma necessidade. E daí, quando eu entrei na faculdade, eu vi o quanto eu precisava estudar também, entendeu? Eu achava que talvez estudasse menos que medicina, e quando a odontologia apareceu para mim, eu não tinha essa noção. Eu achei que fosse uma faculdade fácil, simples, ela não foi. Quando a gente termina a faculdade, a gente tem uma sensação de que sabe tudo, daí você cai no mercado, você não sabe nada. Eu costumo dizer para todo mundo que a vida é um vestibular, né? Todo ano você presta um vestibular que você vai ter que fazer alguma coisa diferente para você se manter no mercado e aprimorar o aprendizado. Então, na verdade, quando eu saí, é que eu tive noção de que eu tinha que buscar outras coisas. Estudar, buscar coisas diferentes. Vi que eu não estava pronto quando eu me formei na graduação. Então, mas a odontologia surgiu na minha vida mais por uma necessidade na época do que por uma iluminação ou um talento próprio para isso. Aproveitando para falar de iluminação, até para o jovem também, para todos nós, você acredita na iluminação, no dom, aquele que nasceu para ser dentista? O que você tem de visão disso, assim? Isso é uma coisa muito pessoal minha, entendeu? Eu acho que ninguém, assim, nasce pronto, entendeu? Eu não acho que você pode ter talento para algumas coisas e se você não desenvolver o talento e aplicar esse talento, ele se vai, né? Então eu acho que mesmo a pessoa que sai da odontologia, por exemplo, eu entrei na faculdade, eu não sabia encerar um dente. Eu não sabia. Se eu pegar meu dente que eu tenho, até hoje eu tenho guardado uns dentes que eu inserei na graduação, cara, é uma coisa horrorosa, entendeu? Eu brinco que o primeiro molar que eu esculpi parecia um umbigo com hérnia, sabe? Um umbigo de criança para fora, assim, tão feio que era o molar. Mas daí você vai aprendendo, você vai entendendo as coisas. Eu acho que não, o talento ele pode ser aprimorado, mas ele não é tudo. Eu ainda acredito que treinamento, educação e persistência é mais importante na formação profissional. E o seu treinamento na docência, que a gente treina também para ser professor, né? Ninguém nasce professor. Foi todo na Unicamp? Você fez mestrado, doutorado? Todo o seu treinamento foi em Piracicaba mesmo? A graduação foi em Piracicaba. Depois, quando eu me formei, a gente não tinha mestrado, doutorado aqui. E eu gostava, então o sucesso para mim era ser um educador. Então eu via os meus estimuladores eram professores. Então as pessoas que eu mais respeitava eram professores. E eu falei, acho que gostei desse negócio. Só que não tinha mestrado, não tinha doutorado, na época só tinha materiais dentários e patologia, área básica, que eu achava que era uma bobagem na época. Veja como olha só, e eu voltei para fazer exatamente isso. E tive a oportunidade de fazer residência em cirurgia no hospital da tia de um amigo meu em São Bernardo do Campo.
fiquei 1 ano e meio fazendo residência em cirurgia bucomaxilofacial. E tinha dentro do hospital tinha um centro de odontologia hospitalar. E daí eu fazia prótese, dentística. Daí depois desse 1 ano e meio eu vi que eu não gostava de cirurgia. Mas foi um aprendizado ótimo para mim, porque quando surgiu a implantodontia para mim, mesmo sendo a prótese que eu gosto, eu tive uma facilidade de resolver muitos problemas de implantodontia. Então eu fiquei 1 ano e meio em São Bernardo do Campo, nesse hospital, fazendo residência em cirurgia bucomaxilo, e depois voltei para Piracicaba, estagiei em prótese 2 anos, e depois fiz mestrado e doutorado. No meio do mestrado e doutorado, eu e minha esposa, Adriana Tula, a gente decidiu, na época o dólar era 1 para 1, a gente decidiu ir para Nova York, numa viagem de férias. Eu fui conhecer a universidade, foi a primeira viagem para o exterior que eu tive, e falei, pô, essa cidade que eu quero vir. E a gente vendeu tudo que a gente tinha, juntou uma grana, meu pai me ajudou, a gente vendeu o que podia na época, e eu fiquei 2 anos em Nova York, sem bolsa, sem nada. O curso era 1 ano, e depois fiquei mais 1 ano como professor convidado, que eles gostaram da dedicação que eu tive na época. E, por coincidência, a mesma universidade Cuirata ficou depois, né? Isso que é muito interessante. A gente tem o departamento do Irata, todos os professores ainda estão lá que eu tive aula, os que ainda estão no mercado. É interessante isso. E eu voltei para o Brasil depois desses 2 anos e terminei o doutorado. Quando eu voltei, é que eu fui para materiais dentários, porque eu tive a sorte, e agradeço muito o Mário Góes sempre, porque numa época que as pessoas faziam teses muito vazias, sabe? Só teste mecânico. Tem o Mário clínica, né? Não tinha muita afinidade, eram coisas muito separadas. O Mário me estimulou a buscar coisas diferentes do que estava sendo feito na época. E todo mundo pergunta, como que a odontologia estética entrou para você? A odontologia estética entrou para mim através da adesão. Então eu não fui procurar estética. Eu fui estudar odontologia adesiva e através da odontologia adesiva que eu entrei na estética. E então foi ao contrário. E por isso que eu insisto muito nos meus cursos, em tudo que eu falo eu entendo que fala odontologia estética, mas assim, se você vê odontologia adesiva, odontologia conservadora, ela já é estética. Então já vem naturalmente. Então eu entrei na estética dessa maneira. Muito bom. Porque a gente fala de treinamento, as pessoas pensam que ser professor é muito simples, né? Mas ser professor é um treinamento constante, né? A gente não para nunca, né? E a gente treina para exercer a docência, né? E eu lembro de quando eu fui dar uma primeira aula que eu dei, primeira mesmo. Quando eu voltei para o Brasil, tinha material bom já na época, de coisas que eu não tinha. Tive tempo em Nova York de fotografar, na época não era nem digital. Eu cheguei com material, dei a aula numa associação aqui em Limeira, em Piracicaba. O Mário Góes estava comigo, ele falou assim, cara, você falou tanta coisa, mas tanta coisa, que eu, sinceramente, eu não entendi o que você quis dizer. Porque a ansiedade de você mostrar tanto. Daí ele me disse assim, o que você deu em 2 horas, daria para você dar em 20 horas. Só que você tem que se organizar, é muita coisa. Não é na última vez que você vai dar uma aula, é a primeira vez que dá uma aula. Então, algumas coisas que ele falou para mim foi ficando na cabeça. Então, eu aprendi a me organizar. Ele sempre falou para mim assim, olhe bons professores. Tipo assim, assista bons professores. Não é todo mundo que dá aula bem. Porque muitas vezes a gente olha, a gente gosta do material didático, mas pessoas que dão aula bem, assim, vou ser sincero, é raro, sabe? Aquela coisa que se fala, sempre é uma aula, sabe? E ele falou assim, preste atenção nas pessoas, veja quem dá aula bem. E eu me lembro que daí eu comecei a prestar mais atenção e lembrar dos professores que eram bons professores, assim. E eu lembro dos bons professores falando da graduação, aqui de Piracicaba, por exemplo, Eduardo Dias, de farmacologia, Mário Góes, são professores na essência.
sabe? Eu vejo que tem organização de conteúdo. Então, isso me ajudou muito. Mas foi um treino. Não muito fácil, na verdade, bem difícil. Eu lembro que quando teve uma época que eu filmava eu mesmo, punha minha mulher e o Pedro para ficar vendo eu ficava dando aula para eles, e ela falava, tá falando alto, tá falando baixo, tá falando alto. Nossa, esse slide tá feio. Então eu dava aula para eles. Tá falando muito alto, tá se movimentando muito, tá levantando muito o braço. E ela, como professora de balé, né, ela lida com arte, ela sempre me ensinou que o movimento é importante. Então, assim, treino, né? Não tem jeito. Treino. Você não nasce sem sabendo nada, eu acho. Com certeza. Scopinho, mas entrando no assunto, né, da longevidade da cerâmica, senão a gente vai ficar filosofando aqui, que a gente gosta também. Claro. O paciente chega no consultório, a primeira pergunta que ele faz, doutor, quanto tempo vai durar? É a primeira pergunta que ele faz. Dentro de tudo que você estuda e vê de experiência clínica, você acha que é possível dar uma resposta exata para esse paciente? Quanto tempo dura? Na clínica, a gente tem que pensar como um vendedor e um cientista. Entendeu? O vendedor que eu digo é quando você vai vender um carro, quando você vai vender algo, você explica todos os benefícios daquele insumo. E daí nós temos que ter o bom senso de ver que a gente não está entregando só um commodity para o paciente. A gente está entregando um tratamento, então a saúde. Então, mesmo que você queira vender um tratamento para um paciente, você tem que justificar o benefício ou não, ou as intercorrências que isso possa ocorrer. Então, essa pergunta todos os pacientes fazem. Por um tempo, eu tinha uma certa insegurança de responder, porque parecia que a pessoa não ia confiar em mim. E daí, com o tempo, a experiência vai chegando, você vai melhorando no jeito de se comunicar. Eu comecei a falar assim, é clássica essa. Fala assim, a média de uma prótese é 10 anos. Tipo assim, é média. Falei, mas então quer dizer que daqui a 10 anos eu tenho que tirar tudo e refazer? A resposta é não. Você pode ter que tirar tudo e refazer, mas você pode ficar por mais tempo que 10, pode ficar 20, se a média é 10. E daí eu entro naquela discussão. Será que vale a pena o investimento dessa maneira, então, só 10 anos? Daí o meu argumento é assim, que é um argumento biológico e voltado para a medicina. Você vai fazer uma prótese estética, de silicone, de mama, vai fazer uma prótese de quadril. Nem o médico vai dizer para você, dura 20, 30, 5, 10. Só que a gente tem um fardo muito grande. Parece que tudo que a gente faz tem que ficar na boca 30, 40 anos e nunca ter problema. A boca é o ambiente mais inóspito que tem. Ele sofre biocorrosão, agressão ácida, oclusão. Quem não escova o dente direito tem outros tipos de patógenos. É um caos, entendeu? Então a gente lida, eu brinco que a gente conserta um barco na água, entendeu? Você não tira o barco fora, conserta. É isso mesmo. Você conserta o barco na água. Você vai ter que arrumar lá com água, o mar balançando. Então, é uma pergunta difícil de ser respondida, mas eu uso algumas analogias para o paciente entender que a longevidade ela é alta hoje, comparando o que a gente fazia anteriormente, só que ela depende de uma série de fatores que depende tanto do paciente quanto da gente. É verdade. É dependente, né? Total. Eu me recordo aqui de um momento, acho que eu falei isso num congresso, acho que foi do Por um Sorriso. Eu atendi uma paciente há muitos anos, fiz faceta de resina e as facetas de resina com o tempo, depois de 8 anos, já não estavam como no princípio. Eu falei, vamos fazer em cerâmica e tal, e aí ela questionou o valor e sumiu. Aí fui pintar o cabelo, hoje, por exemplo, o Rafael pintou o cabelo para mim, para a Life, eu não estou mais de cabelo branco, mas na época eu estava no salão, porque eu nunca tinha pintado em casa, e aí
Eu falei, mas você não voltou mais no consultório? Ela falou, não, doutor, eu fiz com outra pessoa, porque ele fez um preço melhor para mim e me deu a garantia de 10 anos. Se acontecer qualquer coisa em 10 anos, ele vai me dar todo o suporte. Aquilo me chamou muita atenção, porque assim, a gente tem respaldo na literatura, mas eu achei muito... Como assim dar uma garantia de 10 anos se é dependente do paciente, né? Então é algo que é intrigante, né? Como que consegue dar uma garantia de 10 anos se depende de uma parafunção, uma situação como essa que nós estamos vivendo, o estresse que está todo mundo vivendo. Então são N fatores que influenciam, né, nesses 10 anos, né? Não é só o compromisso do dentista de fazer tecnicamente o trabalho perfeito. Ele depende também, principalmente, do paciente. Né? A diferença do dentista, falando da nossa área, a gente não vende um insumo, entendeu? Quando, por exemplo, você perguntar o preço de uma prótese. Uma prótese em cima da bancada é nada. Você pegou um dente lá, você faz 10 facetas, em cima da bancada é nada. Só que na hora que você tem que colar, você tem que dar o acabamento, você tem que ajustar. Você estudou a oclusão, você vai ajustar a oclusão. Na verdade, a gente faz a obra e só tem uma carga de responsabilidade. Então a pessoa tem que entender que a gente controla o que está dentro do consultório. Fora do consultório, são muitas variáveis. E no começo, Paulo, eu tinha uma dificuldade de falar, sabe? Tinha medo até, tinha receio. Falar, será que o paciente perdeu o paciente? Pô, na época... Hoje não, hoje eu vejo que eu quero que o paciente tenha a minha filosofia de vida, que o paciente entenda o que eu estou falando. E eu falo a mesma coisa de implante, por exemplo. O paciente chega para mim e fala assim, então esse dente não está tão bom, não é melhor tirar e pôr o implante? Eu falei, não, o dente está bom. Mas quanto tempo você garante esse dente? Eu falei, não sei, pode ser 1, pode ser 2, mas é seu dente ainda. Eu falo, se fosse a minha boca, eu ainda tentaria salvar esse dente. Eu falei, e o implante, você tira o implante, você tira o dente, coloca o implante, você vai ter outros problemas. Quem falava de periimplantite alguns anos atrás? Ninguém. Hoje você tem livros de periimplantite. E você começa a fazer prótese sobre implante, o que você vê? Você tem problema. Os problemas são outros. Você tem que lidar com ele. Por isso que eu falo, hoje a gente tem que dar graças a Deus e à ciência que essa evolução, a gente entendeu isso. E tirou uma carga muito grande de cima da gente. Que tudo tem vida útil. Se colocar um implante na boca de um paciente hoje, quem garante que você não tem que tirar aquele implante? Lógico que isso pode acontecer. Eu discuto muito com o Robert, não é um assunto do implante pério, eu falo para ele. Falei, os implantodontistas pensam muito em estabilidade primária. Falei, beleza, mas precisa grudar tanto no osso um dente? E se eu tiver que tirar, tiver que remover isso um dia? E eu preciso hoje. Será que eu não vou fazer um dano muito grande se a superfície do implante for muito ósseo integrada? Então eu penso hoje na reversibilidade de qualquer tratamento. Tanto resinas, laminados e mesmo prótese sobre implante. E mesmo o implante em si dentro do osso. Então acho que assim, é muito um fardo muito grande para a gente falar que a gente está vendendo uma coisa que dura muito. Nós fizemos uma live esses dias com o professor Daniel da Endodontia, ele falou muito sobre isso. Ele falou, jamais troque o biológico pelo biocompatível. Porque o biológico continua sendo biológico. Foi Deus que fez para quem acredita em Deus, ou então foi o seu organismo que fez, está aí. Então não substitua, né? Agora, aproveitando para a longevidade, Scopinho, a gente está vivendo hoje a geração do que nós mesmos criamos, que é a geração dos facetados, né? A gente criou uma geração há 12, 15, 20 anos atrás e que agora está voltando para os retratamentos, né? Ou seja, é a prova clássica de que a gente vende o sonho, seduz a estética, a lente de contato, mas continua sendo uma prótese, né? E essa prótese será cimentada e ela vai falhar. Não tem nada que dure para sempre na odontologia restauradora, né? Nós estamos colocando dentro de uma máquina que tem micro-organismo, umidade e mecânica, ou seja, tem tudo para falhar. Agora o barco na água, você está corrigindo o barco na água. O barco na água. Nós estamos vivendo essa geração, ou seja, da longevidade que foi estabelecida ou vendida como sonho há 10, 12, 15 anos,
e agora estamos diante dela, né? Você recentemente publicou um artigo com a Maristela, ou coordenou, orientou a condução desse artigo. O que você podia nos ajudar e alertar todo mundo que está nos acompanhando aí sobre esses cuidados da indicação e da execução de facetas cerâmicas? Tá. Primeiro, a Maristela está aí com a gente também. Hoje, vou falar primeiro quais problemas eu tenho quando meu paciente volta. O principal problema que eu tenho, a primeira geração de laminados que eu fiz foram laminados sobre cerâmica feldspática. Então eu comecei com essa, depois entrei para o Empress Static, que era leucita. Então a longevidade maior são desses casos, quando a gente começou lá atrás. Problemas que eu tenho com feldspática, quando eu falo problema, não é que eu coloquei 100, eu tenho problema em 100. Eu estou dentro da média dos 10% de problema. Então, de 100 laminados que eu coloquei lá atrás, eu tenho problema em 10. E quais são esses problemas em 10 em média que eu tenho? Normalmente, o problema que eu tenho é fratura de borda incisal. Isso não tenho vergonha de falar, porque não tem como escapar. Assim, você pode, mas não necessariamente a fratura da borda incisal faz com que você tenha que trocar peça. Muitas vezes é um polimento, principalmente uma cerâmica feldspática, ele é uma cerâmica que você consegue dar o acabamento. Esse foi o maior problema que eu tive no começo. Mesmo sendo um protesista, tomando cuidado com a oclusão, sempre tomei muito cuidado com a oclusão, protegi paciente com placa, acho que a placa é importante, mas o problema acontece. É um material. Esmalte desgasta em 10 anos, por que a faceta vai desgastar? Então, problema feldspático era esse. Quando eu fui para a leucita, comecei a ter um outro problema. A feldspática eu conseguia fazer ela mais fina, mais delgada. Quando eu fui para a leucita, eu tinha que preparar mais. Porque para fazer a técnica injetada que tinha na época, eu precisava no mínimo 0,6. Então, o que eu conseguia fazer com 0,3, 0,4, até menos que isso, numa feldspática, a gente começou a desgastar mais dente. Então a gente começou conservador, começou a desgastar. Então, teve casos meus que eu olho hoje, eu não acho nada conservador. Só é conservador comparando com uma metalocerâmica. Mas eram preparos muito agressivos. Então a gente teve essa fase de transição muito grande, assim, que a gente não sabia direito como lidar com isso. Então, a agressão começou a aumentar com as injetadas naquela época. Então, com a leucita, eu comecei a ter problemas de sensibilidade pós-operatória, no começo. Porque eu não usava selamento imediato da dentina para trás e não usava para os anteriores. Daí eu comecei a usar para os anteriores e reduziu isso. Depois de anos na boca, a leucita dá menos problema que a feldspática, na minha experiência. A borda incisal não quebra. Eu vejo uma característica de desgaste, não de fratura. Por favor, não sou contra a feldspática, não é isso que eu estou dizendo. Mas assim, e eu percebi uma coisa com a leucita. Ser monolítica me ajudava a não ter esse problema. Então, os problemas que eu tive com a primeira geração, está me ensinando como proceder agora. E não vou nem entrar no IMEX, que é uma transição desses dois. Mas hoje, os problemas que eu tenho dos primeiros casos meus é fratura de borda incisal, que eu não vejo que eu tomo muito cuidado com a oclusão, então eu vejo que realmente pode ser oclusão, óbvio, mas é muito ligado ao material, à estrutura do material, e eu vejo que a leucita é um material espetacular e graças ao CAD/CAM ela voltou na jogada. Antes, você falava de leucita, era só injetada. Hoje você faz Empress CAD Multi, 3 cores, que nem o Dario Adolfi preconiza, e a gente fez uma live ontem, ele falou sobre isso. Você pode muitas vezes só polir a leucita e você consegue um resultado espetacular sem maquiagem. Então o que a gente aprendeu lá atrás? Então sim, os problemas que eu tive foram fraturas de borda, principalmente em cerâmicas feldspáticas, e também tive problemas de longevidade de fratura de borda, borda incisal principalmente, em cerâmicas tipo de silicato com estratificação na borda.
Então não é monolítica. Né? Porque toda... Que eu digo sempre assim, na borda incisal, tudo começa ali. Você protege a oclusão posterior com os guias anteriores, você vai morder alguma coisa, você começa utilizando lá. Dependendo de como você... Se você tem alguma parafunção, é ali que você busca, mesmo com a proteção dos caninos. Então, os incisivos, eles sofrem muito na borda incisal. Então, ter algo estratificado na borda, na minha experiência, leva a uma maior chance de fratura no bordo. Por isso que a tendência de restaurações monolíticas em áreas de desoclusão é a minha preferência hoje. O que também a gente deixar bem claro, né, Scopim? Não há nenhuma defesa de dogmas aqui, né? Faz o que quer, né? Pode fazer resina, pode fazer cerâmica, faz o que quer. Você tá apresentando a sua experiência. Resina também, eu faço muita resina. Paciente hoje, tem paciente que é com erosão, tem o dó de desgastar dente hoje. A gente mudou, entendeu? Se eu pego eu falo assim, a única chance de ser um bom profissional é você ir mudando. Lá atrás, a gente preparava coroa total, com orgulho, em 5 minutos. Hoje, se eu olho um dente, eu sou a primeira pessoa a tocar num dente, eu jamais preparo uma coroa total. Jamais. Eu sempre vou tentar fazer uma faceta, um lay, um overlay. Pô, isso é uma mudança, eu mudei. Mas eu mudei não porque... Eu mudei porque a ciência mudou, os dados novos apareceram, a gente muda, a gente fala, pô, cara, quantos insights, quantas vezes eu vi aulas de vocês, quantas vezes eu vi aulas do Baratieri, que é um mentor para nós todos aqui, e que, pô, você fala, cara, que sacada, que insight, e você muda uma forma de pensar. Então é uma mudança, por isso que a gente tem que estudar, se atualizar e se educar permanentemente. Eu costumo falar para os alunos, quando você, como dentista, acha que o que você faz é do caralho, você falou como ser humano. Se você olha o que você faz e acha que está perfeito, você falou como ser humano, não foi como dentista. Você precisa reconhecer que você precisa estar sempre evoluindo. Não é ver erro, achar problema onde não tem, mas é reconhecer que nós estamos em evolução. Né? Perfeito. Ô, Scopim, assim, você voltando na Leucita aí, eu acho que o que a gente observou muito também foi a Leucita, alguns casos, e aí alguns mais de um, né? Tinha aquela sensação de acinzentamento. Eu acho que, Paula, na primeira geração, sim. Hoje, o que eu acho muito interessante da Leucita hoje é essa, porque antes você injetava um corpo só, né? Então você fazia uma injeção de uma cor só. Hoje, a Leucita que a gente tem é uma Leucita Cadicam. Então você pega o mesmo bloco com 3 cores. Já mudou a característica dela. E ela era injetada, ela sofria algumas, não vou dizer alterações, mas ela era judiada um pouco pela técnica. Hoje no CAD, as empresas investem muito em Cadicam e a cerâmica ela tem características sim diferentes. E hoje eu tenho visto casos de Leucita e tenho feito, é impressionante a naturalidade, sabe? Aquele acinzentamento da primeira geração de Empress. Já não tem mais, né? Não tem mais. Você não acha que isso também, pelo menos é o que eu percebo conversando com os técnicos, né? A primeira geração veio muito só HT, né? A empresa não trazia MT. E aí a gente fazia 01, 02, 03, 04, 05, 1.2, tudo em HT. Então já cinzentava. E o técnico jogava muita maquiagem. Isso já com o de silicato, né? Você está dizendo? Com silicato. Ah, tá. O de silicato, assim, teve um ponto de mudança que eu falo assim, quando que o laminado entrou na vida de todo mundo? Para mim o ano é 2009. 2009 surgiu o IMEX HT, que é a cerâmica de silicato de alta translucidez. Era a única que tinha. E ela era cinza. Só tinha uma. Igual a Leucita. Igual a Leucita. Qual era a vantagem dela? Você conseguia fazer peça muito fina. Por isso que essa história de lente de contato sem preparo começou a fazer colar tudo, entendeu? E que ficou essa loucura e esse monte de problema que a gente, no artigo que a Maristela e eu, a gente escreveu,
A gente bate nessa tecla, que foi uma fase que, porque a peça era fina, colava em cima dos dentes. Então teve muito problema periodontal e ainda tem por causa disso. Não é porque a peça é fina que você não prepara o dente. Você tem uma indicação para isso. Então em 2009 foi essa mudança. Surgiu o HT. Só que quando surgiu o HT, as peças muito finas ficavam bonitas porque elas pegavam a cor do dente. Pegava a cor do cimento. Só que quando você fazia um preparo ou tinha uma coroa de 1 milímetro, ela ficava cinza. Ela ficava cinza. Então, o IMAX fica cinza, o IMAX tem esse problema, fica igual a leucita. Hoje, você pega a gama de cores, blocos e de injeção que você tem do IMAX, por exemplo, e de outras marcas, que tem outros de silicato, materiais de silicato excelentes no mercado, você vê que você tem outras, tem cor agora, o silicato tem cor. Então, em 10 anos foi uma mudança muito grande. Então, o começo, eu concordo, Paula, ficava cinza. Ficava cinza. Porque a peça só tinha um material. Agora tem uma gama enorme. Por isso que, assim, é interessante, né? Entrou um material para a gente conservar esmalte e a maioria da odontologia, a grande parte da odontologia não entendeu que não era porque podia ser fino que você não precisava preparar. E daí um dia, quando começou essa história de lente de contato, teve um ano que eu fiquei o ano inteiro vendo quantos casos sem preparo eu fazia. Eu juro, eu não fiz 10 casos em um ano. E eu faço em média... Porque tem uma indicação exata, né? Muito pontual. Então a gente explodiu essa ideia de usar cerâmica para tudo, e daí a gente percebeu, pô, peraí, continua sendo prótese, a gente tem que preparar. Daí, por isso que hoje tem essa jogada resina, cerâmica, e que eu acho importantíssimo que o bom senso está voltando, entendeu? Não é só defender resina, defender cerâmica. É o que a gente fala, vocês também. Odontologia restauradora é uma só. Na nossa época, onde a gente fez mestrado, quem fazia dentística fazia direta, quem fazia prótese fazia indireta. Hoje, odontologia é uma só. E a odontologia adesiva que fez isso ficar junto. Você falando dessa parte com preparo e sem preparo, né? Existe muito esse dogma, né? Com preparo versus sem preparo. Na verdade, são indicações muito exatas. E nós, assim, na nossa experiência, a gente tem casos já de 11 anos de acompanhamento de cursos, né? Não é da nossa clínica particular, de cursos. E o que a gente vê é que no primeiro curso a gente fez alguns casos, sim, mais casos sem preparo. Agora, depois de 10 anos, esse paciente volta e o que a gente mais vê é o manchamento na interface. Por quê? Porque como você não faz preparo interproximal, a lente não entra na proximal. Com o tempo, o dente escurece, a faceta continua na mesma cor e você vê uma interface que incomoda muito o paciente. E por mais que a gente está conduzindo uma pesquisa para fazer um clareamento palatino, não tem jeito de resolver aquela interface a não ser substituindo, né? Então, assim, essa conduta de sem preparo, ela tem que ser repensada também no ponto de vista da interface na interproximal. Não só periodontal, mas também na interface interproximal, né? Não, e perfeito. E outra, né? O sem preparo, o escoamento do cimento ou do agente cimentante, ele é extremamente crítico. Porque como você não tem preparo, já tem pouca espessura, e para ficar bem adaptado em algo que não tem preparo, muitas vezes você não põe um isolante para simular a cimentação, um espaçador ou algo assim. Então, na hora que você vai cimentar, por melhor que seja a sua cimentação, você vai ter sim uma interface, mesmo que seja, num primeiro momento, invisível, porque a adesão faz com que tudo desapareça. Depois de alguns anos, essa interface fica, vamos dizer, mais visível, e principalmente na proximal, como você muito bem disse, que é a parte crítica, porque parece que o paciente tem uma linha marrom no meio do dente. Exatamente. É como se ele tivesse com o dente sujo. Perfeito. E aí não tem jeito, a não ser substituir. Durou 10 anos. Tá, então vamos substituir, né? Apesar de não ter tido, tudo ok, mas é a queixa do paciente, né? Mas é vida real. Comigo acontece a mesma coisa, Paulo. Eu tenho casos, por exemplo, quando eu comecei com essa história,
a gente ficava louco para caso sem preparo, né? Ai, me precisava achar um caso sem preparo. Você ficava ia do supermercado, ficava olhando para a boca das pessoas, mas você queria algum caso sem preparo, né? Eu ligava para o meu ortodontista, o Messias Rodrigues, falei, cara, você não tem nenhum dente aí, dente mal formado para fazer sem preparo. Cara, era um caos para achar sem preparo. Daí o que você vê? Daí você vê hoje casos, as pessoas fazendo sem preparo, com uma quantidade de casos enorme. E mais, hein, Paulo? Não é só sem preparo, Rafael, é com preparo inadequado. Porque muitas vezes você precisa preparar e não é pouco. Dependendo do que você quer fazer. Não estou dizendo, não vou discutir a parte de indicação ética ou não. Mas tem casos, se o paciente, por exemplo, vem um paciente com linha do sorriso alta, dentes cor A3,5, dentes alinhados, dentição intacta. E quer uma quer mudar a cor? O que você vai fazer? Preparar. Ou se não vai colar alguma coisa em cima branca. Ontem eu conversei com o Dario Adolfo isso. Não sei se está acontecendo com vocês aí também. A gente pegou uma época que todo mundo vinha e queria dente branco e grande. Branco e grande, branco e grande. Isso sempre me dava náusea. Tem paciente meu aqui em Piracicaba que eu encontro no supermercado, na padaria, que eu até fujo. Assim, eu não quero que saiba que fui eu que fiz, de tão branco que o dente tá, sabe? E a paciente queria aquilo. E eu sempre fui uma pessoa que defendeu o natural. Eu quero dentes que pareçam dentes. E eu acho que está voltando isso. Eu acho que os pacientes chegam no meu consultório hoje e falam, olha, eu quero dente que pareça dente. Com cara de dente. Então, graças a Deus, isso daí está passando. Porque muitas vezes você vê na televisão, muita gente sorri, o dente tá azul. Entendeu? Porque o dente tem tanta característica, tão monocromático, monolítico, a luz não passa. Daí você olha a pessoa, muitas vezes no dia a dia você não percebe, mas quando você vê em fotos, você vê na televisão os artistas, muitas vezes sorri, o dente é azul. Você sabe, parece que o dente não tem cor de dente. Então eu acho que está voltando à naturalidade. Isso, para mim, é uma das coisas que eu fico mais feliz. Quando eu tenho a oportunidade de explicar isso para o paciente, a analogia da estética mesmo, né, Escopinha? A gente foi, e o exemplo que eu dou é da mulher. A gente foi de uma época em que a mulher com um corpo muito bem definido, mas um corpão, foi bonito. Depois passamos para a mulher magra, mas de seio grande. Depois de bunda grande. Agora nós estamos num perfil de mulher do crossfit mesmo. Aquela mulher definida, malhada. Mas você vê, a gente passa, na mesma geração de vida, a gente passou por algumas etapas de conceitos estéticos. Na odontologia, seguramente isso vai acontecer. Essa fase de dente branco vai passar. E aí é que eu falo para o paciente sobre longevidade, né? Porque a preocupação eu faço branco. É só a gente fazer pastilha opaca e dane-se. Mas esse conceito vai passar. Ou seja, eu vou diminuir a longevidade daquele procedimento restaurador. Porque sempre que eu reintervenho, sempre que eu tenho que refazer, eu estou tirando dente, né? E eu, assim, a questão de... Hoje, é assim, todo tratamento odontológico, para mim, em clínica privada, hoje é um investimento muito alto para todo mundo. Não só por a gente estar a gente faz pelo nível de qualidade que a gente tem em tratamentos, laboratórios que a gente trabalha. É um tratamento não custoso, é alto. O custo não é baixo. Essa história de que fala assim, prótese dá para fazer mais barato. Não dá para fazer mais barato. Prótese é prótese, tem um monte de coisa, entendeu? Não é colar um dente. Como eu disse para você, um dente em cima da bancada é uma coisa, mas um dente colado no dente tem outro valor. E quando a pessoa pergunta para mim, Escopim, esse valor é alto, tal, eu falo, por ser um valor alto, pense bem o que você quer na boca. Não é uma decisão para você tomar em 5 minutos mostrando a escala de cor para o paciente. Fala, essa cor que você quer, essa cor que você não quer. Então hoje, muitas vezes, o que eu faço? Mesmo depois da moldagem final, tipo, vamos imaginar um caso misto, coroa laminado, pré-maxila. O paciente pergunta para ele se ele tem dúvida de cor. Eu não mostro na escala de cor que você quer. Eu sempre peço um jogo novo de provisórios, que já está no orçamento, se ele tiver essa dúvida. Eu sempre escrevo
em caso de dúvidas ou questionamento, custo estético, será necessário novo jogo de provisória. Portanto, o paciente já sabe quando ele vai tratar comigo. Então ele já sabe. Se ele tem dúvida ou algum questionamento, eu faço 1, 2, quantos jogos de provisório precisar, até que ele fala, essa forma, essa cor que está boa. Então eu não imponho nada ao paciente mais. Mas eu explico para ele que aqueles jogos de provisório, porque o dentista tem que tomar um cuidado. Porque se ele fala assim, porque muitas vezes o dentista quer terminar logo o caso, ou o paciente também. Mas se existe no momento uma dúvida de forma e cor, não peça. Porque você manda para o laboratório, vem uma cor bleach e o paciente acha branco, ferrou, o cara vai ter que jogar fora aquilo lá. Você vai ter que pagar. Se vier escuro, você tem que ir com um cimento muito branco que vai manchar toda a faceta. Então, provisório, isso foi uma coisa, Rafa e Paula, que foi uma das coisas, uma mudança drástica na minha vida com provisório, né? Quando eu cheguei em Nova York em 95, na minha graduação, meus professores falavam assim, provisório não pode ser muito bonito, senão o paciente não volta ou não gosta da cerâmica. Então, eu fui treinado assim na graduação. Daí, quando eu fui para Nova York, primeiro curso que eu vejo, Mauro Fradiani, chega o provisório impecável, ele diz, só vá para a restauração final depois que o provisório estiver perfeito em cor e forma. 1995. Isso daí ficou na minha cabeça e nunca mais saiu. Então, o provisório, ele não é só para o paciente ir para casa dele com alguma coisa. Ele tem que ser o carimbo e a réplica da cor e da forma que você vai pôr na boca do paciente. Com certeza. É isso aí. O Scopim, e hoje também, assim como o paciente pergunta quanto tempo dura, ele pergunta, doutora, eu fui ali no outro dentista, fiz as lentes de contato e minha gengiva sangra. Não sangrava, e agora sangra. Eu tenho certeza que você já escutou isso algumas vezes, e essas complicações biológicas são devido a várias coisas, né? Uma delas é exatamente o dente gordo, né? O que não é problema ser gordo, hein? Não é possível. Não, também é gordo, é isso. Eu tô falando gordo porque é assim que o paciente fala, né? O meu dente tá gordo, mas na verdade é um degrau, porque não preparou, muito provavelmente, fez um laminado que aumentou o volume, criou um degrau e está impactando comida, está alterando o perfil de emergência. Essa é uma das causas, mas dentro disso, o que você mais percebe que causa essa iatrogenia, né? Olha, eu vejo, primeiro ponto importante, a parte periodontal, hoje, ela também é algo que por muito tempo foi menosprezado e agora está voltando. E ela foi mesmo. Então, você não via ninguém falar assim, essa gengiva talvez não seja indicado um preparo subgengival. Eu não escutava isso anos atrás. Anos atrás, que eu digo, quando eu comecei na prótese. Então, hoje, a parte de periodontia, ela dita a fase inicial de diagnóstico, principalmente em termos de laminados. Então, por exemplo, pacientes com biotipo fino. Esses pacientes podem ter mais problemas durante o tratamento e durante a manutenção. Então, por exemplo, se eu pego um paciente com biotipo espesso, a chance de eu ter problema é muito menor. Mas se eu bato o olho e vejo que o paciente tem um biotipo fino, o que já acende um sinal amarelo para mim. Então, esse sinal amarelo quer dizer o quê? Eu vou ter que ser muito mais cuidadoso no diagnóstico, muito mais cuidadoso em explicar para o paciente as eventuais intercorrências. Concorda? Porque o paciente é a característica dele ou dela, o possível trauma durante o meu tratamento e durante a manutenção, depois de você finalizar o caso. Então, eu acho assim, acontece por causa de dificuldade inicial de diagnóstico ou por ignorância, né, no bom sentido, de não conhecimento desse problema. Esse é um dos problemas. Eu até anotei esse periodontia aqui.
Enceramento aditivo, a gente acaba falando, a gente preconiza muito, né? Insera aditivo, insera aditivo, insera aditivo. Fala, não é enceramento, porque senão você manda para o laboratório, o cara já joga a cera em cima. Não. Você olha, analisa se o periodonto aceita um enceramento aditivo e daí você pega enceramento aditivo. Porque eu mesmo falava assim, não, insera aditivo, insera aditivo. Cara, daí você fazia um mock-up, né? O paciente parecia o burro do Shrek, né? Tudo só aparecia os dentes à frente. Eu falava, então, o bom senso, né? O bom senso disso. E então, essa fase inicial de perceber a anatomia antes de pedir o enceramento. Ter a leitura da boca do paciente. Analisar do ponto de vista periodontal. Então, isso eu acho que falta, Paula. Eu acho que isso é o principal problema. Outro que eu vejo também aqui, preparo do modelo. Por exemplo, teve uma época, uma discussão, isso é uma coisa importante da parte técnica. Muitas vezes as pessoas falavam assim, se você põe fio afastador para afastar a gengiva do término. Se você não tem término, não precisa pôr fio. Daí no nosso artigo que a gente publicou em 2010, mostra o preparo do modelo e a importância do fio. O fio você não coloca para afastar a gengiva, mas para você criar um espaço para o laboratório poder enxergar aonde termina uma eventual vai terminar um eventual término da sua futura restauração. Então o fio eu uso sempre. Só não vou usar um fio para um onlay supra, estou dizendo assim, mas para laminados, como a gente está conversando hoje de longevidade, eu sempre uso fio. Mas eu não estou dizendo que eu coloco 2, 3 fios. Eu coloco um fio fino apenas para abrir a gola da camisa da gengiva, entendeu? Para o laboratório poder preparar o modelo de maneira adequada. Porque muitas vezes o dentista, por ter pouco preparo ou não ter preparo, não coloca fio. Isso dificulta a parte laboratorial. O laboratório não consegue preparar o modelo, não consegue inserar e ele não consegue muitas vezes dar o acabamento de margem. Daí você recebe uma peça mal acabada, mal feita, por um erro de moldagem ou mesmo de escaneamento. Eu uso fio, normalmente, uma pergunta da André, que é importante isso, normalmente eu uso fio 00, o amarelo da Ultradente, com hemostático, viscostático clear, também da Ultradente. O biótipo fino é uma covardia do destino biológico, né? Biótipo fino, você fica na dúvida do fio, quer dizer, você tem que ter cuidado para manipular, tem que ter cuidado para pequenas intervenções cirúrgicas, o substrato escurecido você tem que preparar, e tem que preparar subgengival num biótipo fino, é mais covarde ainda, quer dizer, tem tanta coisa ruim num biótipo fino, e não é raro, é comum da gente enfrentar isso na escotilha. E a gente, na pós-graduação do Senac, né, com a Maristela, muito quando a gente pega paciente com biotipo fino, como eu fico na coordenação, muitas vezes eu não tenho tempo de sentar em todas as cadeiras. Daí eu chego para o aluno, né, o dentista do curso, e falo, você prepara até o nível da gengiva. Depois você chama a Maristela para ela explicar para você o que você não deve fazer. É bem isso. Ô, Scopim, mas você não acha que se colocar também... É porque a gente vem de uma escola que tem que colocar 2 fios, né? Colocar esses casos, que são poucos, sem preparo, se você coloca 2 fios, o ceramista também não vai perder a referência, não vai... Para laminados eu coloco um fio, Paula. Para laminados... É importante dizer isso, porque o que acontece é que colocam 2, leva lá para cima, como não tem preparo, aí o ceramista faz a lente. É um fio. Eu vou até mandar. Tem esse capítulo, o capítulo do livro, está no meu livro, aquele livro da Quintessence, tem. É um dos artigos que eu escrevi junto com o Romanini e com o Irata. E também está publicado na QDT, o preparo. Então, quando eu tenho pouco preparo, ou não, ausência de preparo, eu coloco só um fio amarelo, 00, com viscostate clear e moldo com o fio em posição. Faço assim mesmo, com a moldagem e escaneamento eu faço da mesma maneira também. Quando eu tenho diastemas, daí eu posso pôr um fio mais grosso só nas proximais, não chegando na vestibular. Que o diastema especificamente, o diastema tem todo o biótipo é fino,
Mas aonde é o diastema, o biótipo é espesso. Né? E ele força, né? A cinta força em direção a não permitir a entrada do material de moldagem. E outra coisa, Paula, também importante, que a gente está aprendendo muito com o escaneamento intraoral agora, que a gente está trabalhando com o digital. Precisa uma pastagem gengiva com escaneamento. Não entendeu? tem jeito, né? Não tem jeito. E sabe o que a gente está fazendo bem legal agora? Isso é uma coisa legal. Todos os casos, pouco preparo fino, mesmo que eu escaneio, eu moldo e escaneio o molde. Então eu tiro o bico do scanner e escaneio o molde. Então o molde, o técnico faz um modelo impresso, do escaneamento e um modelo impresso da moldagem. Cara, é incrível. Escanear o molde, o dentista mesmo que trabalha com odontologia digital faz isso. Você consegue enxergar o detalhe, porque na hora que você molda, você empurra dentro do sulco, porque o scanner muitas vezes não lê, porque é uma malha. Então a gente está usando bastante escaneamento de molde, mesmo em casos que a gente quer, vai só fazer digital, faça uma moldagem, nem que seja parcial, ou só da área que você está trabalhando, e escaneie esse molde. Scopim, nós estamos acabando. Nós estamos acabando. Parece que, se dependesse de mim, eu ficava uns 8 ou 19 dias só batendo papo, aprendendo contigo. Igual o Gustavo Lima, né, que fez um show de 5 horas. Vamos fazer uma live no sábado de 5 horas, viu, Scopim? Vamos concorrer com o Jorge Matheus agora. Eu queria te agradecer. A sua disponibilidade. Eu sei da sua rotina de estudo e produção. Tirar seu tempo para estar conosco aqui e poder nos estimular, nos ajudar e participar positivamente de todo esse momento que todos nós estamos vivendo, que os colegas também querem, de certa forma, produzir intelectualmente para não deixar que o ócio não seja produtivo. Então, eu queria te agradecer imensamente por entrar aqui dentro de casa e por nos receber aí na sua casa. Obrigado. Pô, vocês dois são duas pessoas muito queridas para mim. Como eu disse para você, desde quando a gente se conhece, pode ter certeza que eu aprendi com vocês muito e que vocês continuem estimulando, educando e elevando o nome da odontologia. Obrigado pelo convite, foi uma honra imensa. Muito obrigado mesmo.